Olá, povo de Deus, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, 26 de setembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes 11, de versículo 9 até o 12, versículo 8, e Lucas 9, 43b a 45. A busca do sentido da vida é uma constante em Coelete, mas ele nunca se dá por satisfeito. A cada resposta encontrada, 1000 perguntas surgem. A fadiga do dia a dia, a rotina, a monotonia cotidiana, a repetição das coisas, a falta de verdadeiras novidades na vida, tudo isso leva Coelete a um pragmatismo vital. Nesse contexto, ele sugere aos jovens: regozija-te na tua mocidade e alegra o teu coração na flor dos teus anos. Segue os impulsos do teu coração e o que agradar aos teus olhos. Mas sabe que de tudo isso Deus te pedirá contas. Lança fora do teu coração a tristeza, poupa o sofrimento ao teu corpo. Também a meninice e a juventude são ilusão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto neles prazer algum. Longe de Coelete um slogan atual que afirma ser a maior idade, a melhor idade. Para Coelete isso não tem valor algum, pois ele identifica a idade adulta como dias maus e sem prazer algum. Eu vou fazer um contraponto ao pensamento de Coelete com o teólogo basco José Antônio Pagola, que muito nos ajuda nesse tema. Diz ele: ninguém foge ao envelhecimento, mas cada pessoa envelhece à sua maneira. Existem muitas formas de envelhecer e de viver essa última etapa da vida. Certamente existem fatores que não dependem de nós. Não podemos, por exemplo, deter o desgaste dos anos e a deterioração da idade. Mas existem fatores que em grande medida dependem de nosso estilo de viver e de reagir. Envelhece-se como se vive. Por isso, há muitas maneiras de ser ancião. Existe o ancião irritável e o ancião paciente, o solitário e o comunicador, o pessimista e o otimista, o receoso e o confiado, o crispado e o adaptado, o egoísta e o generoso, o que se autoculpabiliza e o que confia no perdão. E ele conclui com uma séria constatação: o lastimável é que, em geral, ninguém nos prepara para esta fase da vida. Neste contexto, Coelete serve como um aviso: a velhice não é nada fácil. Saiba como aproveitar bem a juventude, pois a velhice não será um mar de rosas. Pagola também alerta: o maior erro seria pensar que é possível viver esta idade da mesma forma como se viveu até agora, sem conhecer os novos caminhos que devem ser percorridos nesta etapa com a qual a vida culmina. Anselm Green afirma: a vida humana pode ser comparada ao percurso do sol. Pela manhã acende e ilumina o mundo. Ao meio-dia alcança seu zênite e seus raios começam a diminuir e a decair. A tarde é tão importante quanto a manhã. No entanto, suas leis são distintas. Por fim, Pagola ainda nos ajuda dizendo: não devemos esquecer que a velhice é uma etapa da vida com suas limitações e problemas, mas também com suas grandes possibilidades. Cada idade tem suas próprias características, a velhice também. Não podemos negar o desgaste e os problemas que o passar dos anos traz consigo, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que a velhice é a etapa que nos oferece a possibilidade de coroar nossa vida. Coelete não pensa assim, quando ele recomenda que se aproveite a juventude antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva.
quando os guardas da tua casa começarem a tremer e os homens robustos a vergar, quando as mós deixarem de moer por serem poucas, e se escurecer a vista dos que olham pela janela, quando se fecham as portas da rua, quando enfraquece a voz do moinho, quando se acorda com o piar de um pássaro e emudecem as canções, então também haverá o medo das subidas e haverá sobressaltos nos caminhos. Enquanto a amendoeira abre em flor, o gafanhoto engorda e a alcaparra perde as suas propriedades. Então o homem encaminha-se para a sua casa da eternidade e as carpideiras percorrem as ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a bacia de ouro, antes que se parta a bilha na fonte e se desenrole a roldana sobre a cisterna. Então o pó voltará à terra de onde saiu, e o espírito voltará para Deus que o concedeu. Ilusão das ilusões, disse Coelete, tudo é ilusão. Eu digo, o desafio está posto. Descobrir as possibilidades de cada idade ou tentar viver intensamente a juventude, olhando o futuro como se fosse o sepultamento dos sonhos e das utopias. Lucas 9, 43b, 45. As palavras de Jesus aos seus discípulos é como jogar um balde de água fria em cima de sonhos quentes. Por tudo que viam na realização da vida de Jesus, os discípulos iam se enchendo de uma ingênua euforia. Sabe o que é viver ao lado de um personagem do qual todos afirmam, esse é o cara? Inimaginável a cruz num contexto desse. Jesus e sua prática poderiam iludir os seus discípulos de que caminhavam para uma vida exuberante, cheia de glória. Jesus lhes avisa, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Além de não entender bem o que Jesus falava, os discípulos ficavam com receio de fazer qualquer pergunta sobre o tema. Esse Jesus explica muito e a gente tem que se convencer de que é isso mesmo. Ele será entregue nas mãos dos homens. Nesse caso, é melhor nem perguntar nada. Porém, é isso mesmo que devem compreender, sob pena de não perceberem corretamente a identidade de Jesus e a verdade de sua revelação. Compreender a cruz significa compreender o lado mais luminoso, novo e imprevisível do rosto de Deus revelado em Jesus. Não se trata de um qualquer pormenor, mas do centro, do essencial. Passar da euforia dos milagres, das curas, dos exorcismos, para o realismo da cruz. Esse será o caminho inexorável dos discípulos de Jesus de ontem e de hoje. Podemos encarar a velhice como uma das cruzes de nossa vida, com todas as consequências que ela nos traz. Mas volto ao Pagola para ajudar-nos a encarar essa etapa da vida com a mesma coragem de assumir a cruz dos compromissos de uma vida cristã autêntica. Diz ele, o importante é aceitar com realismo a nova situação e adotar uma postura aberta e positiva diante dessa última fase da vida. Vivê-la positivamente como a culminação da vida, como a etapa sem a qual a vida ficaria inacabada, inconclusa. Isso significa contemplar essa trajetória com sabedoria e paz, abrindo-se agora a novos horizontes. Estarmos dispostos a viver toda a vida que nos é concedida, isto é, percorrer a trajetória completa de nossos anos, agradecendo a Deus pelo dom da vida e dando sentido ao nosso
viver diário. Um beijo no seu coração.